Agora, olha só como o design é fundamental, né? Então, a gente falou de um caso simples aqui, que a gente vai lá, pega 3 assuntos diferentes, dispara para pool de threads diferentes, no final você faz o fork ali, né? Você junta Isso. tudo, puff, processa, né? Só que, cara, o tamanho da thread, né? O tamanho da quantidade de threads que você tem é tão fundamental e você precisa entender tanto sobre o que você está fazendo. Tem um cenário de produção que eu vivenciei, tá? Numa empresa que nós trabalhamos aqui no passado, de um microserviço que ele retornava mais ou menos 700 requisições por segundo, tá? Segundo? Acho que era segundo, ou era minuto. Não, acho que era segundo. Não, acho que era minuto, Dava tipo 12, 13 por minuto, sei lá. Era assim, era bem grande, tá? E aí, como é que o programador tinha feito? Cara, ele recebia os requests do REST, aí tinha lá o processamento, né, do código, e ele pegou e falou, eu vou criar uma classe singleton, né, dele, que gerenciaria um pool de threads. E aí, todo mundo que chegar faz o seguinte, manda esse pool de threads executar meus processamentos. E aí depois eu pego o resultado e continuo processando. Só que ele não olhou para o design como um todo do container, Spring Boot, do pool de threads, do HTTP. Ele estava usando lá o sabor Tomcat, né? Do Spring Web. Então, o Tomcat ele tem 200 threads padrão para receber requisições. As 200 threads, elas concorriam o mesmo pool de threads, Sim. que tinha 5 threads. Então, o que ele fazia? Ele fazia um funil. Em vez de fazer um funil que abre, né? Ele fez um funil que fica pequenininho no final. Então, tinha 200 requisições chegando. Esperando processar as que ele tinha aberto. Exatamente. Então, tinha 5 threads para processar a requisição de 200 threads. Pô, ele fez o contrário. O que ele tinha que pensar? Ele tinha que pensar assim, vamos fazer o seguinte, de 200 requisições que chegar, para cada uma das 200 eu abro mais 5. Aí tudo bem, aí ele está aumentando a capacidade de processamento de cada thread, né? Só que o cara criou um gargalo, literalmente a boca de uma garrafinha. Na ponta do HTTP. Exatamente. Por quê? Porque o cara não conhecia o que estava fazendo, né? Então, não sei se eu consegui ser claro, El, até para você me ajudar aqui a explicar bem o cenário. Não, assim, inclusive a pergunta que eu ia fazer, ela é relacionada com isso, né? Porque quando a gente trabalha principalmente com Spring Boot, para gerenciamento de concorrência, geralmente você está com Spring Boot rodando com Kubernetes, com autoescalabilidade, etc, né? E é comum a gente ter o problema dessa segregação de escopo e de container físico, né? Então, às vezes você pensa num tratamento de processamento paralelo como se a sua aplicação fosse única dentro do monolito, né? E aí faz sentido. Então, você, por exemplo, você recebe todas essas requisições no único endpoint HTTP e você enfilera numa fila como se ela fosse a única fila. Só que você não pensa que essa tua aplicação ela pode escalar no container em paralelo, e se ela estiver processando a mesma coisa, isso tem que dar um fork único não só da aplicação, mas entre os containers para ter um resultado HTTP só, né? Isso é muito comum quando você tem múltiplas requisições HTTP para chaves diferentes, mas para um processamento só. E aí você tem um desafio maior ainda, porque você tem que orquestrar múltiplos containers para ter um processamento único num único pool e ter o mesmo resultado. Aí onde entra a mágica da arquitetura, você precisa sincronizar isso em algum componente fora da sua aplicação, ou em um Kafka ou num RabbitMQ separado para que você tenha esse... O Spring dá suporte a isso também, né? Essa coisa da concorrência, né? Sim, que entre múltiplos processos. Sim, porque isso é muito comum por exemplo, você tem um endpoint de um web service que ele tem que ser altamente disponível para poder enfileirar e ter processamento assíncrono fora dele. Então, eu recebo ali um payload, esse cara tem que ser processado e esse meu próprio microserviço ele escala. Então eu tenho duas questões aí. E aí entra o gap arquitetural, né, do que você falou.
eu posso simplesmente colocar num pool de thread e liberar meu endpoint para ter uma outra requisição, porque se ele está assíncrono, meu serviço volta a ficar disponível. Mas aí você está fazendo corretamente um desenho de aplicação assíncrona, né? Isso que você está falando. Mas eu estava falando do problema. O cara não fez isso. Sim, exato. Mas percebe que o problema ele escala. O ponto é esse. O problema ele escala. Porque o problema que o desenvolvedor ele tinha feito ali, que ele tinha criado um gargalo na aplicação, como é que a infraestrutura vai resolver? Ela vai criar outro pod. E ela vai criar outro pod fudido. Isso, né? exato. Porque o outro pod vai ter o mesmo gargalo, né? Isso. Era justamente esse o comportamento da aplicação. Sim. E aí, pegando o gancho, então, desse ponto que você trouxe, né? É muito importante a gente entender por que nós estamos paralisando. E por que nós estamos paralisando naquela camada. Isso. Porque a arquitetura nova, né? Ela já dá para a gente a capacidade de paralisar na infraestrutura, que é o tal da escalabilidade, né? Só que na aplicação a gente tem que pensar, pô, eu vou paralisar para quê? Vou paralisar porque eu tenho um monte de waiting, que eu tenho em algum acesso a recurso externo, banco de dados e tal. E para que eu vou deixar o meu processador parado esperando coisas? Então eu paralelizo, né? Então o cara que está escrevendo o código ali tem que saber disso. Pô. E nesses casos, por exemplo, um caso que eu acho que as pessoas usam muito mal a arquitetura assíncrona e paralela é webhook. Nesses casos, por exemplo, você pode ter um microserviço, que é esse cara que recebe uma requisição, e é muito comum você ver o cara receber essa requisição, ele coloca num thread pool a requisição num outro serviço que ele vai pegar e vai devolver depois para um outro cara. Então ele libera o processamento para continuar recebendo HTTP, esperar o processamento da requisição que ele vai fazer e devolver depois num outro endpoint, né? E quando você pensa numa aplicação só, isso é fácil de você resolver, porque eu tenho lá uma aplicação, ela recebe, libera de novo o processador para receber outra, enquanto eu espero o resultado de um outro HTTP para poder postar de volta no meu webhook. Mas quando você olha isso para a escala, isso fica ingerenciável. Por isso que a gente usa uma arquitetura distribuída baseada em fila e streaming, porque aí eu posso criar N pods, que são os pods que recebem esse tipo de requisição, ele põe numa fila e acabou o problema dele. Ele pode escalar quantas vezes ele quiser. Ele não tem que ficar com a conexão assíncrona ativa para ele mesmo ser o responsável por fazer aquela requisição de volta. Então ele pode pôr numa fila, nessa fila eu vou fazer um outro processo que vai ser responsável por fazer uma outra requisição. Esse cara é assíncrono e esse cara devolve para uma outra fila. E aí eu tenho um outro cara na borda que pega o resultado e leva para onde tem que levar. Justamente por questão de escala. Pode ser, de uma certa forma, você chamar de evento isso aí, né? Isso, exatamente. Porque aí você pode ter um exército de 50 pods na frente e aí você pode ter um único thread pool por trás gerenciando o processamento dessa fila, né? E você pode dar escala para o cara que está lá na frente. O cara que está fazendo frente com o API Gateway, que é o cara que tem que escalar. Não importa quanto tempo eu demore para fazer a chamada interna lá no meu back-end, mas o endpoint que recebe o payload, ele sempre tem que estar altamente disponível, né? É o cara do balcão, né? Isso. O cara que está esperando o pedido no balcão ali. Ele tem que estar sempre ele disponível. Não pode dar uma coxinha, o cara sai, vai lá na cozinha, começa a bater a massa. Não. E não pode ficar esperando também, ele entendeu? Tira pedido. É pedido e acabou. Quem vai entregar depois não é O senhor responsabilidade vai pegar minha. a sua coxinha lá naquele balcão lá atrás. Isso. Entrega a coxinha vai com o nome do cliente. Eu não jantei ainda, Bel. Foi por isso. Entendi. Tá pensando no hambúrguer, né? O burger. Aquele burger ali é inesquecível. Então, mas é muito louco isso. Pensando aqui, né? A gente tá falando de threads, né? Então a gente tá mudando de assunto, né? A gente tá falando depois de programação assíncrona, né? Mas... É que eu como eu não manjo muito de Java, eu já fui para arquitetura. Exatamente. Mas o ponto é, por que a gente usa, né, a programação em threads no Java, no geral, para você poder não ficar com o processador parado enquanto os seus outros recursos mais demorados, eles
ficam lá gastando seu tempo, né? Então você coloca isso. E o programador precisa saber disso para não cair no cenário que eu estava comentando aqui do HTTP, que criava um funil, né? É usar os recursos no limite máximo que não te prejudique, que prejudique é o que aconteceu com o seu colega aí, né? Exatamente.